Graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, na paz de Cristo aí. Vamos para mais um estudo bíblico aí, carta de João. E aí eu vou pausando e vou explicando para vocês, tá bom? Sem muitas delongas aí, vamos logo para não tomar muito tempo, né? Deixa eu arrumar direitinho aqui, peraí. Isso. Sim. Então, vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 1. Desde o primeiro dia estávamos lá participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. Na verdade, a palavra da vida é o Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, tá? Que lá no Evangelho de João, porque essa é carta de João, tá? Não é Evangelho. Fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, que é o verbo palavra, tá? Vamos lá. Foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós ouvimos e ouvimos. E agora estamos contando a vocês para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta. Queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. Esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus. Fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. Então, aí ele está querendo dizer o quê? Que mesmo a gente entregando a vida para Jesus, a gente está no corpo sujeito a pecar. Então, mesmo a gente tendo o Espírito Santo, a gente é uma guerra espiritual. O Espírito deseja a gente fazer o que é agradável aos olhos de Deus, o que é certo, o que é correto, o que é bom, o que é justo, o que é honesto, o que é humilde, né? Mas a carne deseja outra coisa. Então, se afirmarmos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Mas se alguém pecar e confessar o vosso pecado ao Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, entendeu? Então, quando vocês pecarem, você tem que confessar, não pode esconder. Deus vê, mesmo assim, mesmo que você não confesse. Mas se você não confessar, você não tem comunhão com Deus. Entendeu? E Deus não fala com você mais, não revela as coisas. Não é porque Ele não fala que Ele não quer. É que o pecado impede de você ter comunhão com Deus. Então, quando vocês confessam, o sangue de Jesus te purifica e é como se vocês não tivessem pecado. Deus não vê mais pecado em você, por causa do sangue do Cordeiro. Toda vez que a gente errar, a gente tem que confessar para Deus, ou a gente fizer coisa. E quando a gente fala, às vezes tem pecado, irmãos, que a gente fez e nem lembra mais. Então, quando você lembra de um e confessa outro, você fala, me perdoe por todos os pecados que eu possa ter cometido, Senhor. Se eu cometi alguns que eu não lembro que eu cometi, alguma coisa que eu falei, que o Senhor me purifique, me santifique pelo o seu sangue e pela palavra do seu poder. Entendeu? Então vamos lá. 1 de João, capítulo 2. Escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo.
Quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Esta é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus da maneira correta. Conhecemos Deus da maneira correta. Ele se entregou pelo mundo inteiro, não só pelos nossos pecados. Mas isso não quer dizer que o mundo inteiro seja salvo. Por quê? Porque para ser salvo, a pessoa tem que aceitar Cristo, que foi a misericórdia e a graça de Deus. Tá? Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Ele se fez maldição no nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Outro dia eu faço cartas do Romano que explica mais isso. Aí o salário do pecado é a morte. Como Cristo veio e pagou o nosso pecado, se a gente aceitar Ele, a gente tem as nossas dívidas pagas. Entendeu? E ninguém, se você aceitar de todo o coração, se arrepender, um arrependimento genuíno e sincero, ninguém te arrebata mais da mão de Deus. Nem o pecado, nem profundidade, nem altura, nem principado, que é poderes, né? Que é demônios, seres espirituais, pode arrebatar da mão do Pai. Jesus falou, né? O Pai que mais deu a mim é maior do que tudo, e ninguém arrebata da mão do Pai. Você pode se tropeçar, só que aí você desvia do caminho e volta. Porque o verdadeiro cristão, mesmo que ele desvie um pouco, ele acaba voltando, porque Deus não deixa ele ficar lá, entendeu? Por isso que Deus fala assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, em Efésios ele fala isso, qual foi selado. Porque às vezes ele sabe que você pode entristecer, porque você pode tropeçar, né? Então você já é selado. Se você é selado, você é propriedade de Deus. Se você creu para a vida é eterna. Se ela é eterna, não se perde. Porque é eterna, é para todo sempre. Se você perder o que é eterno, então não é eterno, concorda? Então, o verdadeiro cristão fala que a salvação não se perde, mas você pode arcar com as consequências dos seus pecados, e se for pecado grave, arcar com as consequências, e Deus não quer isso. Mas aí vai do seu livre-arbítrio, entendeu? Então é isso, irmãos. Vamos lá, vamos dar sequência. E aqui, como sabemos que somos de Deus, ele vai explicar. Uma delas é guardar os seus mandamentos. Mas ele está se referindo não ao mandamento do Antigo Testamento. Por quê? Depois que Cristo veio, sobre 2 mandamentos depende toda a lei do Antigo Testamento. Então, quais são os 2 mandamentos? Amarás o teu Deus de todo o coração, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus verdadeiramente, você vai amar o próximo automaticamente. A não ser que você não ama de todo o coração a Deus. Você ama, mas está em cima do muro. Você ama o mundo, mas ama a Deus. O amor, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, você tem que amar a Deus de todo o coração. Aí você ama a Deus de coração, você vai amar o próximo. O amor a Deus se faz na prática de amar o próximo. Se você ama o próximo, você não vai prejudicar ele, não vai trair, não vai enganar, não vai matar, não vai roubar. E se caso você fizer alguma dessas coisas ao próximo, você tem que pedir perdão a ele, se desculpar, se retratar e pedir perdão a Deus. Aí essa é a conduta de quem é salvo. Agora, se você faz mal ao próximo e não pede perdão nem ao próximo nem a Deus, então quer dizer que possivelmente você tem que avaliar se você é convertido ou não. Entendeu? Vamos lá. Seus mandamentos. Aí. Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Aí, tá vendo? Sua vida não combina com suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus, demonstra a palavra de amadurecido de Deus e a pratica. É o único meio de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Meus amigos, e aqui, viver o tipo de vida que Jesus viveu não quer dizer que a gente vai ser igual ao Cristo. Irmãos, a gente vai ser imitadores de Cristo. Seguir as vossas pisaduras. Pela pisadura ferida de Cristo fomos sarados. Então nós somos discípulos. Se somos discípulos, andarei na minha palavra, ele falou. Verdadeiramente serei meus discípulos. Seremos transformados de glória em glória, de fé em fé, e semelhança à imagem de Deus, à imagem de Cristo. Então a gente vai ser cada vez mais parecido com Cristo, mas ainda não será manifestado o que havemos de ser. A manifestação da perfeição só vai lidar a nós, no nosso corpo, quando Jesus voltar e a gente for ressuscitado dentre os mortos. Ou, se a gente estiver vivo nessa época, quando ele der novos corpos, nós seremos transformados à imagem e glória de Jesus. Entendeu? Aí sim seremos perfeitos. Até lá nós não vamos ser perfeitos. Mas vamos
andar como ele andou, imitar, tipo assim, ser justo, ser honesto, ser manso, ser humilde, entendeu? É nisso, que é andar como ele andou. Nesse sentido, não é que nós vamos ser perfeitos igual eles, não, igual Jesus. Uma novidade. Só na glória, né? Esse é o mandamento mais antigo que temos, e vocês o conhecem muito bem. Sempre esteve implícito na mensagem que vocês ouviram. Mas talvez seja novo também, pois recentemente se manifestou em Cristo e em vocês. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Aí, ó. Quem ama seu irmão habita na luz de Deus. Quando ele fala amar o seu irmão, é amar o próximo, qualquer um, tá? Não é amar o irmão de sangue, é amar tanto de sangue como não de sangue, o irmão em Cristo, tá? E amar o seu próximo como a ti mesmo, porque tem próximo que não é irmão, que ele não é crente, mas mesmo assim você tem que amar. Paz, você tem que ter em paz com todos os homens, certo? Mesmo que aquele homem que você queira paz, não queira paz com você. Aí ele vai dar conta a Deus, não é você que vai dar conta. Porque você está em paz, você está querendo paz com ele, mas ele está querendo guerra, então aí ele que vai dar conta a Deus. Pagar o mal que ele fizer para você com o bem. E aí cumprireis a lei de Cristo. É difícil? Mas se você tiver o Espírito Santo, conforme você vai conhecendo a palavra, vai andando com Deus, Deus vai te capacitando, não é de uma hora para outra, tá? Isso é um processo, é uma conversão de fé em fé, de glória em glória. A gente vai sendo capacitado, sendo moldado por Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Vez ou outra a gente vai tropeçar, vai errar, mas aí é o que eu falei, confessa a Deus, peça perdão a quem você prejudicou, a quem você falou alguma coisa que não devia, ou perdão a Deus, e ele se purifica pelo sangue de Cristo. Peça por Jesus te purificar com o sangue dele e interceder por você junto ao Pai, que é o justo juiz. Entendeu? É isso aí, vamos lá. E não impede que brilhe a luz dos outros. Mas quem odeia ainda está na escuridão, tropeçando, e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados em nome de Jesus. Vocês, veteranos, estavam no princípio e conhecem aquele que começou todas as coisas. Vocês, iniciantes, conquistaram uma grande vitória sobre o maligno. Uma segunda lembrança. Vocês conhecem o Pai por experiência pessoal. Vocês, veteranos, conhecem aquele que começou tudo. E vocês, iniciantes, quanta vitalidade e força. A palavra de Deus floresce em vocês. Sua comunhão com Deus os capacita a vencer o maligno. Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Filhos, o tempo está quase se esgotando. Vocês ouviram a notícia de que o anticristo está chegando? Bem, eles estão em toda parte. Há um anticristo em todo lugar. É por isso que sabemos que estamos perto do fim. Eles nos deixaram, mas nunca estiveram conosco de verdade. Do contrário, teriam se firmado conosco, fiéis até o fim. Quando nos deixaram, mostraram quem são de fato e que nunca foram dos nossos. Mas vocês são. O Santo ungiu vocês. E vocês sabem disso. Escolheu vocês. Eu não escreveria para dizer algo que não sabem, mas para confirmar a verdade que já é conhecida e para lembrar que a verdade não produz mentiras. Então, quem está mentindo aqui? Ora, aquele que nega que Jesus é o Cristo divino. É isto que faz um anticristo. Porque o que significa Cristo? Cristo é ungido, é escolhido, que foi enviado por Deus para a missão, que é morrer pelos pecadores. Então ele é o Filho de Deus, e muitos negam isso. Existe quem nega que... próprios judeus, alguns judeus, não todos, né? Nega que aquele que morreu na cruz foi o Messias, o escolhido de Deus.
para apagar nossos pecados. Ou até hoje ele está aguardando o Messias dele lá, que vai ser o anticristo, né? Que ele vai enganar, ele vai vir falando que é Deus, que é Jesus, né, irmãos? Aí muitos judeus vão achar que é ele, mas não é, porque quando Jesus veio, ele veio para morrer. E eles, os judeus, achavam que Jesus ia para lutar contra os romanos, que os romanos oprimiam o povo judeu, né? Que era o reino daquela época. Então, eles achavam que Jesus ia para combater na guerra contra os romanos. E Jesus não veio para isso. Jesus, da primeira vez, ele veio para morrer, para pagar os pecados. Da segunda vez, da segunda vida que Jesus vai vir, aí sim ele vai vir para julgar as nações, julgar as pessoas, salvar, e as pessoas que não quiserem aceitar Jesus vai se autocondenar elas mesmas para o sofrimento eterno. E aqui ele estava falando dos valores no mundo. Não ameis o mundo. Quando ele fala de não amar o mundo, irmão, quer dizer o quê? Não está falando do mundo físico em si, que ele criou, que Deus criou. É o sistema do mundo, as ideias do mundo, é os conceitos que ele falou do mundo, é o conselho do mundo, é o que o mundo ensina, é as ideologias do mundo. E se você amar tudo isso, o amor do Pai não está em vós. Foi o que ele falou, ó, não fui eu que estou falando, está na palavra. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está em vós. Então, não está falando de amar o que Deus criou, a natureza, as praias, as águas, as fontes dos mares, tudo isso. Está falando do ensinamento que o mundo te propaga, da mídia que ensina muita coisa, porque o mundo é antibíblico e a Bíblia é antimundo. Os dois não andam junto, entendeu? Por isso que Jesus falou no Evangelho de João, que essa é a carta, tá? Mas no Evangelho ele falou assim, vós não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se perseguiram a mim, vou perseguir a vós. O servo não é maior do que o seu senhor. Então, alegrai-vos, porque o mundo vos odeia, porque vós não sois do mundo, vós sois meus, entendeu? Então, ele falou, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Que mal? Do sistema que o diabo montou nesse mundo aqui. Quando Adão e Eva pecou, ele pegou o controle, a ação das coisas do mundo na mão do diabo. Quem está no controle é Deus, quem manda é Deus. Mas o diabo está no sistema desse mundo. Até Jesus voltar de novo e derrotar o diabo, derrotar de vez, né? Porque o diabo já foi vencido na cruz. Quem está em Cristo, o diabo não tem poder sobre nós, irmãos. Mas ele ainda causa danos para nós, porque ele ainda está aqui nesse mundo. Aí quando ele for lançado no lago do fogo, que ele vai ser destruído. Mas por enquanto, a gente só vai ter vitória sobre o sistema do maligno estando em Cristo. Entendeu? Estar em Cristo é estar na palavra. Por isso que Jesus falou que joga a semente e os cuidados do mundo sufocam a semente. A pessoa até recebe o evangelho com alegria, a palavra com alegria. Mas por as preocupações das coisas do mundo na frente, do reino, aí sufoca o amor do Pai. Ou a semente que é lançada em terreno pedregoso e os espinhos acaba sufocando a palavra também, não deixa ela frutificar. Entendeu? Ou cai e as ervas daninhas, ou as aves do céu a come, a semente, e rouba do coração da pessoa. Entendeu? Então você não pode. Quanto mais você ir para a palavra, mais fortificado você vai estar contra os ataques do inimigo. Porque ele vai citar a sua carne a pecar. Entendeu? Então você tem que estar fortalecido. Mesmo você estando fortalecido, você ainda está combatendo na carne. O espírito contra a carne. Ou seja, vez ou outra você vai cair, mas você tem que ganhar mais do que perde. Por exemplo, você ganha 3, perde 1, ganha 4, perde 2. Vai ser assim a luta. Até Jesus voltar, a gente está nessa luta. Então vamos lá. O pai e negar o filho. Quem nega o filho não tem parte com o pai. Quem nega o filho. Mas afirmar o filho é porque estava dizendo que Jesus não tinha vida em carne e osso. Estava dizendo que ele estava combatendo os gnósticos, né? Que falava só em espírito. Como assim? Por exemplo, a carne nossa está contaminada. Carne é matéria. E os gnósticos falam que tudo que é matéria não presta. Que só as coisas espirituais é que presta. Mas Deus, quando fez as coisas e fez o homem, ele falou, Deus criou o homem do pó da terra, da matéria, e disse que era bom. Só que depois disso o homem foi contaminado, a matéria foi contaminada, toda a terra foi contaminada. Então, irmãos, não quer dizer que tudo que é material não presta. Tem muita coisa da matéria que é bom. Nós somos bons pela essência que tem em nós, que é o Espírito Santo, certo?
Porque não por nós mesmos, porque a nossa carne está contaminada. Mas isso não quer dizer que tudo que é material não presta. Entendeu? Que só o que é espiritual presta. Entendeu? Porque Deus vai te dar um novo corpo e esse corpo vai ser o corpo tangível. Vai ser o corpo tanto de espírito, espiritual, mas vai ter carne e ossos, igual Jesus. Jesus não entrou lá no quarto com os discípulos e com as portas fechadas e não falou para Tomé, toque em mim, ó, para ver que sou de carne e osso. Entendeu? E ele estava ressurreto, ele estava ressuscitado e com o corpo glorificado. É esse corpo que a gente vai ter. Mas muitos não creem nisso, porque isso é sobrenatural. Entendeu? Vamos lá. O Pai, não se afastem do que ouviram desde o princípio, a mensagem original, que ela permeie a vida de vocês. Se o que ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. É exatamente o que Cristo prometeu: vida eterna, vida de verdade. Escrevi para diverti-los quanto aos que tentam enganá-los. Mas eles não são para o que está profundamente enraizado no coração de vocês. É a semente, a palavra. A unção de Cristo. Nada menos que isso. Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina a verdade sobre tudo acerca de vocês mesmos e dele, sem a contaminação da mentira. Vivam verdadeiramente aquilo que aprenderam. O ensino novo é fora das escrituras, tá? Revelação nova. Entendeu? A unção de Cristo, ele dá o Espírito Santo para a gente saber discernir o que vem de Deus e o que não vem. Ele vai explicar logo à frente ali, ó. Agora, filhos, permaneçam com Cristo. Vivam plenamente em Cristo e estaremos prontos quando Ele se manifestar. Prontos para recebê-lo de braços abertos, sem motivo de vergonha e sem desculpas esfarrapadas. Uma vez que vocês estão convencidos de que Ele é correto e justo, não terão dificuldades de reconhecer que todos os que praticam a justiça são os verdadeiros filhos de Deus. Todo que pratica a justiça. Quem vive na prática da injustiça, tô falando de viver, não tô falando de um ato isolado, tá? Não é filho de Deus, tá falando ali. Todos que andam na justiça, porque a gente foi justificado por Cristo, então a gente tem que andar na justiça. Não pela nossa força, mas porque o Espírito habita em nós, de Jesus. Então Ele vai nos conduzir a andar na justiça. Entendeu? Agora, se você vive injustiça, em traição, em engano, em inveja, em todo fruto do pecado, aí, e fala que é de Deus, aí vai falar logo em seguida, você é mentiroso. Então vamos lá. Nem todo que diz que é de Deus, vem de Deus. Provai os espíritos, porque há muitos falsos profetas no mundo, e enganadores e falsos cristãos. Vamos lá. Porque ali ele já falou lá atrás, ó, não eram de nós. Se fôssemos de nós, permaneceriam conosco. Mas é para revelar que não são todos de nós. Alguns são falsos, apóstata. Vamos lá. 1 de João, capítulo 3. Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. Que privilégio. É o que realmente somos. Por meio de Jesus Cristo, que nos deu o poder de ser feito filho de Deus. Nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem Ele é ou do que pode fazer. Mas, amigos, é exatamente isto que somos, filhos de Deus, e é apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é que quando Cristo finalmente se manifestar... Filho de Deus é quem crê no nome de Cristo, tá? Cristo nos deu o poder de se tornar filho de Deus. Quem não tem o filho, como disse aí, não tem o pai. Então se você não crê em Jesus que veio em carne e morreu na cruz para pagar todos os seus pecados e o meu, então aí você tem que revisar sua fé. Porque a Bíblia é bem clara. A palavra de Deus não é bem clara, ela não se contradiz, embora... Para novo convertido, dá, porque a Bíblia tem um paradoxo, irmãos. Então, às vezes ela está falando de um assunto, em um livro, e ela fala da mesma palavra, ela fala em outro livro, mas de outro assunto. Então dá a impressão que a Bíblia se contradiz. Como uma hora Jesus falou que é o príncipe da paz, que veio trazer a paz.
Em outra história ele fala, eu não cuide que eu vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer espada, ou divisão, né? Então aí você falou, então não dá para entender, é porque é o paradoxo. O que é paradoxo? É uma coisa que parece contrária, mas não é. Por exemplo, ali ele estava falando de um contexto de outro assunto, que ele é o príncipe da paz, a verdadeira paz, não a falsa paz que o anticristo vai trazer. Agora, por que em outro contexto, em outra história, ele fala que não veio trazer paz? Não é ele exatamente, é porque quem crê vai criar divisão com quem não crê na família. Por exemplo, se você crê, o seu pai não crê, ou o filho não crê e o pai crê, aí vocês dois vão se desentender. Aí, por isso que ele fala, eu vim trazer espada, mas não é ele que veio, é o fato da pessoa não aceitar Jesus e o outro aceitar. Aí vai trazer divisão, espada quer dizer divisão, tá? Racha na família, porque um vai crer e o outro não. A não ser que o outro se converta depois, mas se não converter vai ter racha na família. Entendeu? Então ele estava falando de um contexto em uma outra história e em um contexto em uma outra história na outra. Então ele é o verdadeiro príncipe da paz. Mas naquele contexto lá, quando a pessoa se converte e o outro não, ele veio trazer divisão. Então ele veio trazer espada. Então ele não veio trazer paz ali. Porque ele fala, os seus inimigos, alguns dos seus inimigos vão ser da própria família. Porque no final dos tempos, um vai entregar o outro para o governo, né? Porque vai vir o governo do anticristo. Quem crê em Deus, e o anticristo vai recolher as bíblias, né? Que nem tem na Coreia e na China, vai vir se espalhar isso pelo mundo, né? No tempo da grande tribulação. E os próprios parentes vão entregar quem é cristão para o governo por ganhar vantagem que o governo vai oferecer, né? Vai ter isso na grande tribulação, irmãos. Vamos lá. Nós o veremos. E então seremos como ele. Todos os que esperam sua vinda devem estar preparados, tendo como modelo a pureza gloriosa da vida de Jesus. Os que não se importam com a vida de pecado fazem uma perigosa oposição à lei de Deus, porque o pecado é uma grande ruptura da ordem divina. Vocês sabem que Cristo se manifestou para eliminar o pecado. Não há pecado nele, e o pecado não faz parte do seu projeto. Ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para ele. Por isso, meus filhos queridos... Aqui pode ser que tenha outro paradoxo. Lá no início, lembra que ele falou que quem é de Deus que quem disser que não tem pecado é mentiroso, e agora ele falou, quem viver na prática do pecado. Ele está falando de prática, ele não está falando de você cair em pecado acidentalmente, que às vezes você acontece, que você habita no corpo carnal e está lutando pelo poder de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus dentro de você, a vencer os seus desejos carnais. É uma luta, é uma guerra, irmãos. Isso é chamado guerra espiritual, todo mundo passa que é convertido, tá? A guerra espiritual tem o seu lado bom e o seu lado ruim, entendeu? Ela não é totalmente ruim, que nem muitos pensam. A guerra espiritual é uma coisa para te derrubar. Não, quando você está em guerra, é que você está querendo ficar de pé. O soldado, quando vai para a guerra, não está lutando, aí ele se fere e vai lá, o outro levanta ele cair, ele vai se arrastando e vai para a luta, até a morte. É assim, até nós morrermos, passar dessa para melhor, a gente vai lutar no mundo, contra os nossos desejos carnais. O cristão é assim, é uma luta. Entendeu? Por isso que chama luta espiritual, guerra espiritual, batalha espiritual. Né? Não tem esse termo na Bíblia, batalha espiritual, mas tem, no contexto da história, existe a batalha espiritual na Bíblia, só não existe a palavra, batalha espiritual. Mas tem o conceito de batalha, que a gente luta. Paulo falou em 1 a Timóteo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Entendeu? Então aí a batalha aí, ó, o combate. Entendeu? Então a gente vai lutar contra o nosso próprio corpo contaminado do pecado pelo poder de Deus em nós, pelo Espírito Santo e pela palavra. O Espírito é a palavra e a palavra é o Espírito. O Espírito move a palavra para nos fazer entender e nos enche da palavra para nós lutarmos contra as astuta cilada do diabo. Não permitam que ninguém desvie vocês da verdade. Quem age corretamente é correto, como o que vemos no justo Messias.
Os que fazem do pecado uma prática são do diabo. Prática. O pioneiro na prática. Porque quem peca, irmãos, mas não vive na prática, escorrega na lama. Mas se você não quer permanecer lá, você quer sair. Agora, aquele que vive na prática, ele se lambuja na lama e gosta. Ele não quer sair de lá, ele adora o pecado. Porque o pecado dá prazer para a carne, entendeu? A diferença é essa. O Filho de Deus entrou em cena para destruir os caminhos do diabo. Os que foram concebidos e trazidos à vida por Deus não fazem do pecado uma prática. Como poderiam? A semente de Deus está no íntimo do seu ser, fazendo deles o que são. Não é da natureza dos nascidos de Deus praticar e ostentar o pecado. Vou dizer como diferenciarem. Você peca, mas fica triste, porque você entristece o Espírito Santo, logo você fica triste, você se arrepende, pede para Deus te ajudar, fala, eu não posso sozinho, Pai, me ajuda, me fortaleça. Essa luta vai até o fim da nossa vida, irmãos. Mas aí você peca, confessa o pecado, pede para Deus te ajudar a vencer, a fortalecer para você cair cada vez menos. Se possível, for não pecar nunca mais, mas coisa que não vai acontecer, né? Só vai acontecer quando Jesus voltar e te dar corpo glorificado. Até lá, é uma luta, tá? Filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Simples assim. Esta é a mensagem original que ouvimos. Devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que seguiu o maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque vivia na prática do pecado, enquanto os atos de seu irmão eram justos. Portanto, não fiquem surpresos, amigos, se o mundo odiar vocês. Sempre foi assim. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos nossos irmãos. Quem não ama já está morto. Quem odeia o irmão é assassino. E vocês sabem muito bem que vida eterna e assassinato não combinam. É assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo sabe. E ali ele não está falando só de matar na carne, ele está falando de você matar no seu coração, irmão. Matar espírito, odiar. Quem vive no ódio se condena a si próprio, irmãos. Entendeu? Odiando as pessoas. Então a gente, quando se converte, tem que orar a Deus para tirar o ódio do nosso coração. Tirar não só ódio, malícia, tudo que é contrário à palavra de Deus. Pede para Deus te fortalecer em espírito. Isso é todo dia, irmãos. É um processo, não é de uma hora para outra. Aos poucos Deus vai tirando. Deus tirou de mim muitas coisas. Ainda tem coisa que Deus está tratando comigo para tirar. Mas a maioria Deus já tirou. E vai tirar o resto. Ele vai completar a boa obra lá no fim, quando Jesus voltar. Eu creio nisso daí. Ou sua vida por nós. Deus não é Deus para que minta? Devemos nos sacrificar por nossos não é homem, né? Para que minta. Ele é Deus. Nós mesmos. Se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Aí, se você vê o irmão em necessidade, se você tiver recurso, se não tiver, aí Deus não vai pedir o que você não tem. Mas se você tiver e falar, vai em paz e tal, Tiago também fala isso, e não fizer nada para dar para ele, onde está o amor de Deus? Meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor. Vamos praticar o amor verdadeiro. É o único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus. É também o caminho para acabar com as autocríticas que nos enfraquecem, mesmo quando procedem. Deus é maior que nosso coração ansioso e sabe mais a nosso respeito que nós mesmos. Amigos, uma vez que isso foi resolvido e já não mais acusamos nem condenamos a nós mesmos, podemos chegar à presença de Deus com confiança e liberdade. Podemos estender a mão e receber o que pedimos, porque estamos fazendo o que Ele disse, o que o agrada. Uma vez mais, este é o mandamento de Deus: crer em seu Filho Jesus Cristo. A ordem dele é que amemos uns aos outros de acordo com o mandamento original. Se guardarmos seus mandamentos, podemos viver aquela vida plena, e Ele vive em nós. É desta forma que experimentamos sua presença viva e permanente em nós, pelo Espírito que Ele nos deu.
Então, ó, ele vive em nós. Ele nos conduz a fazer as boas coisas. É o Espírito, tudo vem de Cristo e termina nele. Ele é o fim da lei. Então, nada vem de nós mesmos. Toda vez que a gente faz o bem e uma pessoa nos agradece, você tem que falar, primeiro agradeça a Deus. Foi Ele que me enviou aqui. Não foi minha vontade própria. Deus me capacitou e me enviou pelo seu Espírito aqui. Entendeu? Aí a pessoa agradece, dá graças a Deus. Por isso que Romanos fala, vai ter muitas graças a Deus, né? Que as pessoas, por fazer o bem, você fazendo bem para a pessoa, aí vai surgir muitas graças a Deus, entendeu? No nome de Deus vai ser glorificado. Não é para a glória para nós, é para Deus. É para o Senhor Jesus e Deus Pai. Entendeu? 1 de João, capítulo 4. Meus queridos amigos, não creiam em tudo que ouvem. Examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. É o que eu falo sempre. Há muitos pregadores mentirosos mundo afora. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Quem confessa abertamente sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio como uma pessoa real de carne e sangue, vem de Deus e pertence a Deus. Mas quem se recusa a confessar a fé em Jesus, não quer nada com Deus. É o espírito do anticristo que vocês ouviram que viria. Pois bem, ele já está por aí mais cedo do que pensávamos. Meus filhos queridos. Ali ele está falando por quê? É o espírito de anticristo. Quem não confessa que Jesus é carne. Certo? Tem muitos que falam que Jesus é espírito. Olha só que heresia, hein? Esses são os gnósticos. São o espírito dos gnósticos. Então, o espírito de anticristo. Então, tem o espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e o espírito do anticristo. Entendeu? Como ele falou ali que há muitos anticristos no mundo, porque são pessoas que têm o espírito do anticristo, que vai vir no futuro, né? E ao longo das eras teve várias tipologias de anticristo, como Nero, Nabucodonosor, quem mais? Domiciliano, o outro lá, o Hitler, Mussolini, tudo tipologia de anticristo, até vir chegar o anticristo. É igual teve ao longo das eras vários tipos de Cristo, tipologia, não Cristo, como Moisés, Josué, Davi, tantos outros, era imitadores que haveria de vir e depois os outros apóstolos, entendeu? É isso. Então vamos lá. Vêm da parte de Deus e pertencem a Deus. Vocês já obtiveram uma grande vitória sobre esses falsos mestres, pois o espírito que está em vocês é mais forte do que qualquer coisa no mundo. Por isso que eu falo, a gente consegue identificar o falso profeta. Se você não identificar na hora, mas lá na frente Deus revela. Se você tiver o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, você conquista ele. Depois que você entregou a vida para Jesus, irmão, esse Espírito, às vezes você pode ter ele, mas você, como fala, você apaga o Espírito que está em você. Como que você apaga? Sem você alimentar ele. E para alimentar ele, você se alimenta estudando a Bíblia, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra. Se você não ouvir, aí é fácil, você pode até ter o Espírito Santo dentro de você, mas você apaga ele, então você não consegue identificar os falsos profetas. Entendeu? Aí é mais fácil de você ser enganado. Do que nega o Cristo. É o que estava falando do azeite das 10 virgens lá, que eu fiz o vídeo, né, do azeite das 5 virgens prudentes e as 5 que não tinha. Ela conhecia a palavra, as 5 imprudentes, mas ela não andava na palavra, ela não obedecia, elas eram imprudentes. Ela não estava atenta aos sinais do final dos tempos, imprudentes. Entendeu? Vamos lá. Falam a língua do mundo e o mundo os escuta. Mas nós viemos de Deus e pertencemos a Deus. Quem conhece Deus nos entende e nos ouve. Quem não quer nada com Deus, evidentemente, não vai nos ouvir. Olha, esse é outro teste para diferenciar o espírito da verdade com o espírito do engano. Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele.
Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Amar o próximo, Deus amar a Deus, amar os filhos, amar os cônjuges. Se você não ama, Deus não está em você, Deus é amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus, nunca. Mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós, amor perfeito. Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele e ele em nós, porque ele nos deu vida que procede da sua vida, que vem do seu Espírito. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. Então, nós não temos mais preocupação com o dia do juízo. Por quê? Nós estamos em Cristo. Então nós não vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados sim, mas não julgados para a perdição. Entendeu? Mas para galardão, para recompensa. Nós o que cremos. Não estou falando do que não crê, tá? O que não crê vai ser julgado para condenação eterna. Mas o que crê não vai ser julgado. Ele vai ser julgado para galardão. Deus vai pedir conta do que a gente fez na terra e no céu, certo ou errado? Vai. Mesmo para nós salvos. Mas a gente vai ser salvo. Deixa eu lembrar de uma coisa, irmãos. Esse vídeo aqui, eu sei que muitos de vocês já viram o estudo de João, mas eu estou trazendo revelações novas. Porque a palavra de Deus, ela se renova cada dia. No outro estudo, eu falei da carta de João, mas não falei de tudo que eu estou falando aqui. Nova revelação, não é nova revelação fora da Bíblia, que nem os falsos profetas fazem, tá? Que aí não tem, aí é mentira. Eu estou falando que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela se movimenta. Então, às vezes, uma mesma palavra, irmãos, para vocês entenderem, às vezes você entende uma coisa nessa palavra. Tem uma revelação de Deus. Mas a mesma palavra, em outro momento, mais à frente, ela abrange. Então ela vai te dar um outro conhecimento na mesma palavra. Porque a palavra de Deus não é igual você falar assim para uma pessoa, eu vou lá. Aí você só vai lá, você só quis dizer aquilo. A palavra de Deus não, ela tem vários significados. Entendeu? Numa só palavra. Então é melhor vocês acompanhar o vídeo, que tem outros ensinos aqui do que tinha no outro, na mesma carta, viu? Que eu fiz outro vídeo aí. Não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados. Por isso agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. 1 de João, capítulo 5. Quem
Quem acredita que Jesus é de fato o Messias é nascido de Deus. Se amamos aquele que gera o Filho, sem dúvida amaremos o Filho que nasceu. O teste da verdade para saber se amamos ou não os filhos de Deus é este. Amamos a Deus. Guardamos seus mandamentos. A prova de que amamos a Deus está na guarda dos seus mandamentos, e eles não nos parecem difíceis. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. Olha, o poder... Tá vendo? Tudo que o mundo nos ensina, a gente não crê. É o que eu falo do sistema, irmãos. Por isso, porque eu estou acima da influência do mundo. Porque o mundo não me engana mais com as histórias. Por meio dos governantes, por meio da mídia, por meio dos ensinos do falso profeta, da falsa religião. Porque eu tenho o Espírito de Cristo. Então esse Espírito não me deixa ser iludido. Entendeu? Então a gente coloca em cima. E o que é nascido de Deus? É quem é nascido da água e do Espírito. E quem que é nascido do Espírito? Não é nascido só... Primeiro a gente nasce do nosso pai e da nossa mãe, certo? Que é por sangue. Depois o nascimento de Deus vem pelo Espírito e pela água. O que é nascer do Espírito? É nascer da palavra. Quando você vai para a palavra, ela penetra na sua alma e você crê nela, você é selado com o Espírito da promessa. Isso é nascer do Espírito. Você nasceu de novo. Aí você é nascido de Deus. A segunda nascimento, o novo nascimento é nascido de Deus. Que é nascido da palavra. Se a palavra penetrou e você acreditou em toda a Bíblia, você é nascido de Deus, você é filho de Deus. Entendeu? Agora, se você não acredita, ou acredita em parte, só no que você quer, aí você tem que revisar sua fé, porque você tem que crer em todas as escrituras, tudo que prega lá. Entendeu? Então vamos lá. O meu mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, o Cristo divino. Ele experimentou um nascimento que doa a vida e uma morte que mata a morte. Não apenas um nascimento físico, porque ele mas morreu um nascimento batismal, e ressuscitou. Ele matou a morte, venceu a morte por nós. E ele vai nos dar vitória sobre a morte também, a vida eterna. Vamos morrer e depois ressuscitar. A presença de Deus no batismo e na crucificação de Jesus, tornando essas ocasiões vivas para nós. O testemunho é tríplice. O Espírito, o batismo e a crucificação. Os três em perfeito acordo. Se damos algum valor ao testemunho humano, nos sentiremos muito mais seguros com o testemunho de Deus a respeito do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus, confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Aí. Quem se recusa a crer, está chamando Deus de mentiroso, recusando-se a crer no testemunho do próprio Deus a respeito de seu Filho. Esta é a essência do testemunho. Deus nos deu vida eterna, e a vida está em seu Filho. Por isso, quem tem o Filho tem a vida. Quem rejeita o Filho, não rejeita a vida. Meu propósito em escrever é simplesmente este. Que vocês que creem no Filho de Deus saibam que sem sombra de dúvida tem a vida eterna. Tem. Não terá, quem sabe. Não há ilusão. Talvez. Na presença dele. Tem, a partir do momento que você creu. Para fazer nossos pedidos. Mesmo que morra, você vai ser ressuscitado e ter o corpo glorificado. Na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Por exemplo, se vemos um... Então, irmão, vou parar por aqui e vou dar sequência, tá? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? Muito obrigado, batalhe o sininho de todas, compartilhe os vídeos, para o algoritmo reconhecer e compartilhar com os outros. Batalhe o sininho de todas, se inscreva no canal e deixa o like, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.